Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Emílio aqui falando, né? Vamos resolver mais algumas questões de concursos públicos relacionadas às orações subordinadas. Peço a vocês que curtam o vídeo aí, compartilhem, comentem e qualquer coisa. Meu e-mail está aqui, emiliolopes.linguaportuguesa@gmail.com, para tirar qualquer dúvida. Então vamos à questão. Questão 1, né? Como a questão é de gramática, a gente não precisa ler o texto todo, ok? Questão 1 diz assim: tendo em vista a estrutura gramatical do texto, julgue certo ou errado o item a seguir. A oração iniciada por que, na linha 39, introduz uma explicação acerca da oração que inicia o período, sendo classificada como adjetiva explicativa. Então vamos averiguar se esta afirmação está correta ou errada. Então temos aqui a linha 39. Diz assim: no início do período está aqui, ó, não protesteis. Se a emancipação em 1867 e em 1868 era tão urgente que o imperador a mandava estudar pelo Conselho de Estado e a consignava nos discursos da coroa como necessidade capital do país. Olha só, se a emancipação em 1867 e 1868 era tão urgente que o imperador mandava pelo Conselho de Estado. Então aqui nós temos uma oração subordinada adverbial consecutiva de consequência. Por quê? Porque a emancipação era tão urgente. E qual a consequência dessa urgência toda? A consequência é que o imperador mandava estudar pelo Conselho de Estado. Então, na verdade, a oração não é adjetiva explicativa. A oração é o quê? Oração subordinada adverbial consecutiva, porque está expressando uma consequência em relação à oração principal. Ok, pessoal? Vamos para a próxima questão. Diz assim: no período, quanto mais empatia houver, mais fácil será compreender suas angústias, seus desejos e seu modo de encarar a vida. Então, quanto mais empatia, mais fácil será compreender suas angústias. Ou seja, quanto mais aumenta a empatia, mais facilidade a pessoa tem em compreender as angústias. Então, nós temos aqui uma oração subordinada adverbial proporcional. Por quê? Porque é uma proporção, né? Quanto mais aumenta a empatia, mais fácil fica de compreender as angústias. Então a alternativa correta é oração subordinada adverbial proporcional. Próxima questão. Questão 3. Diz assim: no segundo quadrinho, a oração subordinada é. Então, o segundo quadrinho está aqui. Segundo quadrinho é este. Então diz assim: se você não sabe ler e recebe uma carta de amor,
você não vai saber o que está escrito nela. Então, se você não sabe ler e recebe uma carta de amor, vamos colocar aqui, né, para analisar a oração direitinho. Se você não sabe ler e recebe uma carta de amor, você não vai saber o que está escrito nela. Aqui nós temos a oração principal. Se você não vai saber o que está escrito nela. Que é a oração principal. Aí você tem aqui a oração subordinada, oração adverbial condicional. Por que condicional? Porque a oração subordinada adverbial condicional ela representa uma condição para que a oração principal aconteça, se concretize. Ok? Então, a condição aqui para que você saiba ler o que está escrito na carta, você tem que saber ler e escrever. Por quê? Porque se você não sabe ler e recebe uma carta, o que vai acontecer? Você não vai saber o que está escrito nela. Então, oração subordinada adverbial condicional. Próxima questão. A gente tem aqui, com relação à sintaxe do período, a oração sublinhada no trecho é um refúgio para as vítimas de violência doméstica que têm as próprias vidas ameaçadas. Linhas 3 e 4. Classifica-se em oração subordinada. Então, olha só. A gente tem aqui, ó. O abrigo estadual de mulheres vinculado à Secretaria Estadual de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda. Então, tudo isso aqui, né, pessoal, é o sujeito, né? É um refúgio para as vítimas de violência doméstica, que têm as próprias vidas ameaçadas. Olha só. É um refúgio para as vítimas de violência doméstica, que têm as próprias vidas ameaçadas. Então, são somente as vítimas de violência doméstica que têm as próprias vidas ameaçadas. Então, esse refúgio ele é somente para esse tipo de vítima. Quem é vítima de violência doméstica, mas que não tem a vida ameaçada, então não vai servir, no caso, esse tipo de refúgio. Então, que tem as próprias vidas ameaçadas, isso aqui vai restringir o tipo de vítima. Ok? Então, é uma oração subordinada adjetiva restritiva. E a oração restritiva, pessoal, ela não vem isolada por vírgulas, tá? Aqui, ó, o que não tem uma vírgula antes do que nas orações subordinadas adjetivas restritivas, ok? Vamos para a próxima questão. Questão 5. No que se refere à relação de subordinação entre orações? Subordinação entre orações. Assinale a alternativa que classifica a oração sublinhada em: é necessário que cada um tenha
também flexibilidade. Então esta é a oração sublinhada. Então vamos até aqui, linhas 22 a 24, aqui. Além disso, é necessário que cada um tenha também flexibilidade e capacidade de tratar as informações racionalmente e emocionalmente. Então vamos colocar estas orações aqui para que a gente detalhe tudo certinho para você, ok? Então diz assim, é necessário, olha só pessoal, quando você diz assim, é necessário, que cada um tenha também flexibilidade e capacidade de tratar as informações racionalmente e emocionalmente. Isso aqui é o sujeito, ok? Isto aqui é o sujeito. Só que como temos verbos aqui no meio desse sujeito, o verbo tratar, então isso aqui é um sujeito oracional. Sujeito oracional. Você pode substituir por isso. É necessário isso. E aí você colocando na ordem direta vai ficar assim, ó. Isso é necessário. Ok, pessoal? Então isso aqui é o sujeito. O isso é equivalente a esta parte aqui, ó, da frase. Então temos aqui um sujeito oracional, que equivale a dizermos que é uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Então, item correto, item é oração subordinada substantiva subjetiva. Próxima questão. Questão 6. Então diz assim. Questão 6. Considerando como referências as classes de palavras e as relações sintáticas que constituem o período, é preciso um esforço educacional em escolas e por meio de campanhas públicas para garantir que as pessoas entendam a necessidade e se disponham a doar sangue regularmente. Linhas 10 a 11. Sinale a alternativa correta. Então, olha só. É preciso um esforço educacional em escolas e por meio de campanhas públicas para garantir que as pessoas entendam a necessidade e se disponham a doar sangue regularmente. Essa parte aqui é uma oração subordinada adverbial final. Por quê? Porque ela está expressando a finalidade dessas campanhas públicas, do esforço educacional. Qual a finalidade das campanhas públicas e do esforço educacional? A finalidade é garantir que as pessoas entendam a necessidade e se disponham a doar sangue regularmente. Então, esta parte aqui é a oração subordinada adverbial final. Então, vamos... É preciso
Isso, né? Um esforço educacional em escolas por meio de campanhas públicas. Então vamos aqui às afirmativas. O sujeito da oração é preciso, é indeterminado, pois a ação expressa pelo verbo não se refere a um sujeito específico. Olha só, pessoal, não é um sujeito indeterminado, ok? Qual é o sujeito do verbo é preciso? É preciso um esforço educacional em escolas por meio de campanhas públicas, né? Então, aqui está o sujeito. É preciso um esforço educacional em escolas por meio de campanhas públicas. Então, aqui é o sujeito. Para a gente perceber isso mais claramente, basta você colocar na ordem direta. Você coloca nessa ordem aqui, ó, nesta ordem. Um esforço educacional em escolas por meio de campanhas públicas é preciso. Então, até aqui temos o sujeito. Ok, pessoal? Então não é sujeito indeterminado, não, é sujeito determinado. A oração para garantir relaciona-se por coordenação com a oração anterior, acrescentando-lhe uma ideia de finalidade. Olha só, ela acrescenta uma ideia de finalidade, mas ela não se relaciona com a oração anterior por meio de coordenação, ok, pessoal? Porque o para não é uma conjunção coordenativa, é uma conjunção adverbial, conjunção subordinada adverbial final. Então, ela não é uma conjunção coordenada, ok? Então, por coordenação não é. É por subordinação, ok, pessoal? Relaciona-se por subordinação com a oração anterior. Olha só, o termo regularmente indica um estado ou qualidade do sujeito, as pessoas. Por isso funciona como predicativo do sujeito. Pessoal, regularmente é um advérbio, não é? Advérbio de modo. Regularmente é um advérbio de modo. Doar sangue regularmente. Então, o modo como a pessoa vai doar sangue, né? Olha só. Então, regularmente é um advérbio de modo, porque está modificando o verbo doar. Qual é o modo que a pessoa doa? Regularmente. Então, indica o estado ou qualidade do sujeito? Não. O termo, a necessidade está para o verbo entendam. Necessidade está para o verbo entendam. Assim como a oração, que as pessoas entendam a necessidade, está para o verbo garantir. Então, vamos ver se isto é verdade. O termo necessidade, vamos aqui, é preciso um esforço educacional em escolas por meio de campanhas públicas para garantir que as pessoas entendam a necessidade. Ok. Entendam a necessidade. Entendam a necessidade.
Então aqui nós temos, entendam, o verbo transitivo direto e a necessidade objeto direto. Aí diz assim, que as pessoas entendam a necessidade está para garantir. Então vamos ver. Para garantir que as pessoas entendam a necessidade. Para garantir o quê? Que as pessoas entendam a necessidade. Então, olha só. Entendam é um verbo transitivo direto e a necessidade é um objeto direto. Então, aqui a alternativa correta, a alternativa D. A conjunção e suas duas ocorrências relaciona orações coordenadas entre si. Não. Olha só. É preciso um esforço educacional em escolas e por meio de campanhas públicas para garantir que as pessoas entendam a necessidade e se disponham a doar sangue. Pessoal, por meio de campanhas públicas, ok? É um advérbio de modo. Então, é preciso um esforço educacional em escolas, ok? Uma oração. E por meio de campanhas públicas. Aqui não é uma oração, aqui é um advérbio de modo. Então não estou juntando duas orações. Aqui eu tenho uma oração, mas aqui eu não tenho uma outra oração. Aqui eu tenho uma adjunta adverbial de modo, ok? Próxima questão, 7. Então olha só. Com base nas relações morfossintáticas do período, cria campanha de alimentação, saúde, educação, recreação e implanta projetos assistenciais. Linhas 6 e 8. Linhas 6 e 8, ok. Cria campanhas de alimentação, saúde, educação e recreação e implanta projetos assistenciais. Assinale a afirmativa correta. O período é composto por subordinação, já que a segunda oração funciona como complemento do verbo cria. Cria campanhas de alimentação, saúde, educação e recreação. Pessoal, quando a gente fala de orações, a gente já tem que sublinhar aqui os verbos, ok? Cria é um verbo e implanta aqui é um outro verbo. Só que é o seguinte, ó, até aqui, cria campanha de alimentação, saúde, educação e recreação, ok, uma oração. E aqui nós temos outra oração, e implanta projetos assistenciais. Aqui nós temos duas orações que estão ligadas por uma conjunção aditiva e. Então aqui eu tenho a primeira oração coordenada, primeira oração que ela é coordenada assindética. Por que assindética? Porque não tem conjunção. E aí aqui temos a outra oração, implanta projetos assistenciais. Segunda oração. Primeira oração. Segunda oração.
Aqui, no caso, é oração coordenada, sindética, aditiva. Por que aditiva? Porque eu tenho duas ideias. Primeiro, eu tinha só uma ideia de criar a campanha de alimentação, saúde, educação e recreação. Aí eu somei mais uma ideia, né, a este período. Qual é a segunda ideia? Implantar projetos assistenciais. Então, tem duas orações ligadas pela conjunção aditiva E. Então, o E é uma conjunção coordenada, aditiva, sindética. Ok, pessoal? Então vamos aqui marcar. Então, o período é composto por subordinação? Não, é por coordenação. As duas orações referem-se a um sujeito que não pode ser determinado. Então vamos ver, o sujeito para ser indeterminado, ele não pode ser identificado nem pela desinência verbal e nem pelo contexto que está escrito no texto. Então vamos ver no texto se a gente consegue identificar quem é que cria essas campanhas e implanta projetos. Vamos aqui na linha 6 e 8. Se a gente for ler um pouquinho antes aqui, ó, vamos ler um pouco antes, ok? O assistente social faz o planejamento e execução de políticas públicas e de programas sociais voltados para o bem-estar coletivo e a integração do indivíduo na sociedade. Ele trabalha com questões como exclusão social, acompanhando, analisando e propondo ações para melhorar as condições de vida de crianças, adolescentes e adultos. Cria campanhas de alimentação. Perceberam que quem cria a campanha de alimentação é o assistente social? Então, as duas orações referem-se ao sujeito que não pode ser determinado. Pode ser determinado sim. Quem é que cria as campanhas? O assistente social. Aqui, ó. Como que nós identificamos esse sujeito? Pela leitura do texto, ok? Então, quem cria as campanhas de alimentação, saúde, educação? O assistente social. Ok, pessoal? Então, vamos lá. O verbo cria e implanta referem-se a sujeitos diferentes. Isso é falso, né? Por quê? Refere-se ao mesmo sujeito. Qual é o sujeito? O assistente social, ele cria e implanta campanhas de alimentação, saúde, educação e recreação e cria os projetos assistenciais, a mesma pessoa, o mesmo sujeito. O termo projetos assistenciais exerce a função de objeto direto. Então vamos lá, implanta projetos assistenciais. Então vamos aqui. Implanta, aí você pergunta assim, implanta o quê? Aí a resposta para esta pergunta, quando você pergunta o que, você tem um verbo transitivo direto. E a resposta a esta pergunta é um objeto direto. Objeto direto. Então, projetos assistenciais exercem a função de objeto direto, que é item correto. Letra D. O predicado da oração implanta projetos assistenciais deve ser classificado como verbo nominal, pois expressa ao mesmo tempo uma ação realizada pelo sujeito e o estado em que ele se encontra ao realizá-la. Então vamos ver. Verbo nominal, pois expressa. Olha só, pessoal, não é um predicado verbo nominal. Ok? Por quê? Porque ele está dizendo aqui, ó, uma ação realizada pelo sujeito expressa ao mesmo tempo uma realização, uma ação
realizada pelo sujeito e o estado em que ele se encontra ao realizá-la. Então, ele não está expressando um estado do sujeito. Ele está realizando a ação, mas não está expressando o estado do sujeito. Ele cria campanhas, saúde, educação e recreação e implanta projetos assistenciais. Aqui não está falando nada sobre o estado em que o sujeito se encontra, ok? Então, a afirmativa está errada. Continuando. Questão 8. Diz assim: no que se refere aos períodos presentes nesta campanha publicitária, é correto afirmar que a oração que usa protetores oculares classifica-se em, olha só, trabalhador ou trabalhadora, né? Então, trabalhador, trabalhador aqui, ó, sujeito. Que usa protetores oculares, né? Oração subordinada, adjetiva, restritiva. Ver seus filhos crescerem. Aqui é a oração principal. Como que a gente sabe que aqui é uma oração subordinada, adjetiva, restritiva? Porque o trabalhador ao qual o período se refere aqui, né, o anúncio se refere, são só os trabalhadores que usam protetores oculares. É só o trabalhador que usa protetor oculares. Existem milhares de tipos de trabalhadores, mas só o trabalhador que usa protetores oculares, né? Só esse trabalhador que vê seus filhos crescerem. Ok, pessoal? Então, uma oração subordinada, adjetiva, restritiva. Questão 9. Diz assim: no período, em muitos momentos, é provável que se tenha a sensação de incapacidade. Linhas 5 e 6. O trecho sublinhado é uma oração subordinada. Provável que se tenha a sensação de incapacidade. É provável isso, né? Então, olha só. É provável então, se você substituir por isso, né? É provável isso. Então aqui nós temos um sujeito oracional. Ou você pode chamar isso aqui de oração subordinada, substantiva, subjetiva. Ok, pessoal? É provável isso, aí você pode colocar na ordem direta isso. É provável, né? Então isso aqui é o sujeito, né? Que é equivalente ao sujeito oracional que sensação de incapacidade. Sujeito oracional ou oração subordinada, substantiva, subjetiva. Letra D. Questão 10.
Diz assim: no trecho, a vida fica mais leve quando você está em dia. O vocábulo quando é uma conjunção. Então esse quando aqui ele dá a ideia de que a vida está mais leve quando você está em dia. Olha só. A vida fica mais leve. Até aqui nós temos uma oração principal. Quando você está mais leve, é uma oração subordinada adverbial temporal. Por quê? Porque dá a ideia de tempo. É quando você está em dia. Dá a ideia de tempo, né? O dia, quando você está em dia, naquele mês que você está em dia, naquele ano em que você está em dia, ou naquela hora que você está em dia, ok? Quando você está em dia. Então, dá a ideia de oração subordinada adverbial temporal. Letra B de bola. Questão 11. Com relação à sintaxe do período, é correto afirmar que, no trecho, lema, quem estudou em Harvard acredita que o aprendizado em outros países é importante. A oração sublinhada é subordinada. Olha só, pessoal, lema, quem estudou em Harvard, eu estou dando uma explicação sobre esse cara. Por exemplo, se eu falar, Lema acredita que o aprendizado em outros países é importante. Aí você pergunta, quem é esse Lema? Me dá alguma explicação sobre esse cara aí. Fala, é um cara que estudou lá em Harvard, né? Aí você já fica ligado, você pensa, esse cara é inteligente, ele estudou em Harvard, as melhores universidades do mundo, uma das melhores. Então, uma explicação que você está dando sobre ele. Como essa explicação tem um verbo aqui no meio dela, estudou. Então, quem estudou em Harvard, a gente pode dizer que é uma oração subordinada adjetiva explicativa. Oração subordinada adjetiva explicativa. Letra B de bola. Vamos para a questão 12. Considerando as orações com dicas apresentadas no texto, assinale a alternativa correta. No período, furtar energia é crime e um grande risco de morte. O antônimo de furtar é afanar? Não. Furtar, né, pessoal? Subtrair alguma coisa de alguém, né? E afanar é trabalhar bastante, né? Trabalhar muito. De acordo com as regras de colocação pronominal na oração, divirta-se com pipas, mais longe dos fios. É correto deslocar o pronome se para antes do verbo. Aí ficaria assim, ó. Se divirta com pipas. Então, não é correto, ok? É correto? Não. Por quê? Porque sempre quando iniciamos uma frase, uma oração, nós devemos usar a ênclise. Colocar aqui, ó, ênclise, que é a colocação do pronome
após o verbo. Ok, pessoal? Nunca devemos usar a próclise, que é a colocação do pronome antes do verbo, ok? Então, próclise, colocação do pronome antes do verbo, nunca deve ser utilizada no início do período, ok? Na oração, cuidado ao usar máquinas agrícolas perto da rede elétrica. As palavras máquinas e elétricas são acentuadas por motivos diferentes. Então, não são acentuadas por motivos diferentes. Por quê? Porque as duas palavras são proparoxítonas. Falso, porque as duas palavras são proparoxítonas e acentuadas pelo mesmo motivo. Nunca construa perto da rede elétrica. Os vocábulos sublinhados pertencem à mesma classe gramatical. Correto, né, pessoal? Por quê? Porque nunca e perto são advérbios. Nunca, no caso, é advérbio de negação, e perto, advérbio de proximidade. As duas palavras são advérbios. Correto, afirmativo. Atenção ao instalar antenas. O termo sublinhado é uma conjunção. Então, pessoal, o termo destacado aqui é ao. Atenção ao instalar antenas. O termo sublinhado é uma conjunção. Não é uma conjunção, ok, pessoal? Por quê? Porque esse ao é uma então não é uma conjunção, porque esse a aqui, ó, é uma preposição. Esse a aqui é uma preposição. Tranquilo, pessoal? Próxima questão. Questão 13. Diz assim: acerca das questões sintáticas que envolvem o período, inclua na conta as semanas em que ninguém passa nem perto do aparelho DVD que está com a luzinha acesa. Então, olha só. Assinale a alternativa correta. Então, o período é composto por subordinação, sendo que as duas últimas orações classificam-se como subordinadas adjetivas. Então, vamos ver se é por subordinação. Inclua na conta as semanas em que ninguém passa nem perto do DVD. Olha só, em que ninguém passa nem perto do DVD, que é uma oração subordinada
adjetiva restritiva. Por quê? Semanas em que ninguém passa nem perto do DVD. É só nessa semana, entendeu? Vou incluir nas contas as semanas, mas qual tipo de semana? As semanas restritas, apenas semanas nas quais ninguém passa nem perto do aparelho DVD. Que está sempre com a luzinha acesa. Olha só, que está sempre com a luzinha acesa, você observa que está isolado aqui, ó, com vírgula e um ponto. Então aqui é uma oração subordinada, adjetiva restritiva. Ok, então o período é composto por subordinação, né? Porque tem duas orações subordinadas, sendo que as duas últimas, né, em que ninguém passa nem perto do aparelho DVD, a penúltima é a última, que está sempre com a luzinha acesa. São subordinadas adjetivas, uma é adjetiva restritiva e outra é adjetiva explicativa. Ok, pessoal? Explicativa, tá? Item correto. O sujeito da primeira oração é indeterminado. A primeira oração é essa aqui, ó. Inclua na conta as semanas em que ninguém... Olha só, inclua, ele tem um sujeito, porque aqui é um modo imperativo afirmativo. Então, inclui tu, inclua você, incluamos nós, inclui vós, incluamos vocês. Então, qual é o sujeito desse inclui aqui? Você. Então, o sujeito não é indeterminado, o sujeito é determinado. O termo as semanas funciona como sujeito da segunda oração. Olha só, inclua na conta, é um advérbio, né? As semanas é um objeto direto, porque inclua o que? As semanas. Então ele diz que o termo as semanas funciona como sujeito. Não, ele não funciona como sujeito, é como objeto direto, ok? O verbo passa apresenta dois complementos. Olha só, passa nem perto do aparelho. Pessoal, não tem complemento aqui, tá? Não apresenta dois complementos, porque ele é um verbo intransitivo. Verbo intransitivo não possui complemento. Então, passa que é um verbo intransitivo e não possui complemento. O termo acesa é predicativo do sujeito. Então, inclua você, né, que é o sujeito. Aí diz assim, ó, que está sempre com a luzinha acesa. Acesa é uma característica de luzinha e não do sujeito, ok, pessoal? Não é predicativo do sujeito. Questão 14. Diz assim: no texto é correto afirmar que as conjunções ser na linha 4 e que na linha 17 introduzem respectivamente as seguintes orações. Então na linha 4 aqui, ó, se soubesse elevar teu magistério, se souberes elevar teu magistério, então vou colocar aqui. Se souberes elevar teu magistério, ele te elevará à magnificência.
Então, olha só, ele te elevará a magnificência. Aqui nós temos a oração principal. Se souberes elevar teu magistério, isso aqui é uma oração subordinada adverbial condicional. Por que que é condicional? Porque a oração subordinada adverbial condicional, ela apresenta uma condição para que a oração principal aconteça, se concretize. Então, vamos ver o que aqui da linha 17. O professor tem uma tabela a que se apega. Então, olha só. O professor tem uma tabela. Até aqui a gente tem a oração principal. A que se apega? A que se apega é uma oração subordinada adjetiva restritiva, porque ele possui uma tabela. A que se apega? Então ele está restringindo que ele só se apega especificamente, restritamente a esta tabela. Ele pode ter várias tabelas, mas ele tem uma a que ele se apega. Ou seja, está restrito, ele só vai se apegar a uma tabela só. Então nós temos aqui uma oração subordinada adverbial condicional e uma subordinada adjetiva restritiva, letra D de dado. Então, pessoal, vamos aqui à questão número 15. Então, fala assim, ó, do ponto de vista morfossintático e considerando as relações de coordenação e subordinação, assinale a alternativa correta acerca do período estimativo da Organização Mundial da Saúde mostra que, para cada registro de intoxicação por agrotóxico, outros 50 casos deixaram de ser verificados. Olha só, mostra a oração principal. Oração principal. Esse mostra, ele é um verbo, né, transitivo direto. Você pergunta assim, mostra o quê? Aí aqui você tem que os outros casos deixaram de ser verificados. Como aqui é um objeto direto, mas tem um verbo aqui no meio, então objeto direto oracional. Então você pode chamar de oração subordinada, substantiva, objetiva, direto. Ok, pessoal? Então vamos ver aqui qual a alternativa correta. Então ele fala que o verbo mostra funciona como um verbo transitivo direto e indireto. Não. Funciona só como objeto direto, tá? Indireto não. O termo que desempenha a função de pronome relativo. Então vamos ver. Mostra que. Não é um pronome relativo, né, pessoal? Aqui é uma conjunção integrante, ok? Não é um pronome relativo, é uma conjunção integrante. A segunda oração desempenha o papel de objeto direto em relação à primeira. Verdade, né, pessoal? Por quê? Porque mostra, né, a primeira oração. Aí que os outros casos deixaram de ser verificados.
Isso aqui tudo funciona como objeto direto de mostra. Segunda oração funciona como objeto direto da primeira oração. A segunda oração classifica-se como subordinada adjetiva restritiva. Não, é subordinada substantiva objetiva direta. Cada uma das orações apresenta um tipo diferente de predicado. Não é um tipo diferente de predicado não, tá? A estimativa da Organização Mundial da Saúde, OMS, que é o sujeito, é o predicado. Mostra que para cada registro de intoxicação por agrotóxico, outros 50 casos deixaram de ser verificados. Só tem um predicado aqui, tá? Não tem dois. Questão 16. Fala assim, ó, no que se refere ao texto, é correto afirmar que a correção gramatical e o sentido original estarão preservados caso se substitua o trecho. Olha só, conforme países e culturas, linhas 18 e 19. Então vamos aqui. Linha 18 e 19. Então vamos ler mais aqui no início do período, ok? Limites, estrutura, forma e função desses espaços constituem partes de agenciamentos complexos e dinâmicos, que se diferenciam conforme países e culturas. Esse conforme é uma conjunção subordinada adverbial conformativa. Consoante também é uma conjunção subordinada adverbial conformativa. Então eu posso trocar uma conjunção conformativa por outra? Posso, porque não muda o sentido e a correção gramatical fica ok. Então, conforme e consoante são conjunções subordinadas adverbiais conformativas. Portanto, posso trocar uma pela outra. E o sentido e a correção gramatical continuam corretos. Questão correta, letra A. Mas também de festas e celebrações. Eu posso trocar por portanto de festas e celebrações? Não, porque portanto é conclusivo, conjunção conclusiva. Vai concluir uma ideia. E esse mais também vai dar ideia de conjunção, locução, conjuntiva aditiva, coordenada aditiva, dá ideia de soma de ideias. Ok, pessoal? Inclusive daquelas que pretendem. Eu posso trocar por exclusivo? Não, exclusivo é exclusão, né? Da ideia de exclusão. E inclusive da ideia de inclusão. Então, inclusão e exclusão são coisas opostas. Dão suporte à vida em comum. Por dão suporte à vida comum. Pessoal, a vida em comum é uma coisa que duas ou mais pessoas podem ter uma vida em comum. Agora, a vida comum é para todo mundo. E a vida em comum só para algumas pessoas.
que inclui pessoas, famílias, grupos, empresas, corporações, linhas 15 e 16, por onde se incluem. Não, o verbo incluir, né? Está incluindo pessoas, tal, e onde se inclui é o local, tá? Aqui está dando ideia de localidade, aqui está dando ideia de incluir pessoas, né? Verbo transitivo direto. E onde se inclui é o local. Então, local aí não tem nada a ver com o verbo transitivo direto, que tem objetos diretos aqui, ok? Questão 17. Diz assim, quanto ao período, só não conseguiu antecipar que, linha 15, é correto afirmar que a conjunção que introduz uma oração. Então aqui na linha 15, só não conseguiu antecipar que a medida não seria suficiente para tantos cargos. Olha só, vamos colocar aqui. Só não conseguiu antecipar que a medida só não conseguiu antecipar. Até aqui, pessoal, a gente tem a oração principal, que a medida não seria suficiente para tantos cargos. Aí você pergunta assim, só não conseguiu antecipar o quê? Quando você pergunta o quê, você sabe que o verbo é transitivo direto. E a resposta para essa pergunta o quê é um objeto direto. Só que esse objeto direto aqui, que a medida não seria suficiente para tantos cargos, tem um verbo aqui no meio, seria, então é um objeto direto oracional. E aí a gente pode chamar isso também de oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Ok, pessoal? Ação subordinada, substantiva, objetiva, direta. Então, esse que aqui introduz o que? Uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Questão 18. E a última questão, pessoal. Vamos lá. Quanto aos aspectos gramaticais, assinale a alternativa correta. Em se eu ver você ameaçando alguém de novo, o verbo está flexionado no futuro do subjuntivo. Não está flexionado no futuro do subjuntivo não, tá, pessoal? Como é que é o futuro do subjuntivo? Então, o texto da tirinha aqui, ó, é esta parte aqui. Então, olha só, não está no futuro do subjuntivo, porque o futuro do subjuntivo é assim, ó, quando eu vi, quando tu vires, quando ele vir. Quando nós virmos, quando vós virdes, quando eles virem. Então, não seria se eu ver, né? Seria assim, se eu vir. Ok, pessoal? Não está no futuro do subjuntivo não, tá? B. A oração que você vem ameaçando o vizinho exerce função de objeto direto. Vamos ver, né? Aqui, ó. Se eu ver que você está ameaçando alguém de novo, vou te dar uma surra. Pera aí, vamos ver aqui qual. Que você vem ameaçando o vizinho. Vamos ver aqui, ó. É verdade que você vem ameaçando o vizinho? Vamos colocar aqui a oração direitinho para você perceber, ó. Olha só. Vamos aqui. É verdade que você vem ameaçando o vizinho? Aí você pode substituir assim, ó. É verdade isso. Ou então você pode dizer, isso é verdade.
Aí você percebe que esta parte aqui, ó, é verdade. Aí que você vê ameaçando o vizinho. Isso aqui é o que? Oração subordinada, substantiva, subjetiva. Porque faz função de sujeito. Sujeito oracional, ok? Por que sujeito oracional? Porque isso aqui faz função de sujeito, mas tem um verbo aqui, ó, no meio desse sujeito, então ele é um sujeito oracional. Ok, pessoal? Então não faz função de objeto direto não, tá? É de sujeito oracional. Letra C. A oração que você vê ameaçando o vizinho exerce a função de sujeito da oração. Verdade, né? Sujeito oracional. Bem, ameaçar é muito feio, meu filho. Tem-se uma oração subordinada substantiva apositiva. Não é. É uma oração subordinada substantiva predicativa e não é positiva. Se eu ver você ameaçando alguém de novo, a substituição do verbo ver pela forma verbal vir causa prejuízo à correção gramatical. Não causa prejuízo não, tá? É o contrário, ele vai corrigir o erro que o cara fez, porque não era para ter escrito se eu ver, era para ter escrito se eu vi. Com isso, pessoal, finalizamos mais uma aula. Curtam o vídeo, deixem seu like, compartilhem o vídeo, inscrevam-se no canal e até a próxima aula.